Good day, mate. Hiya, guy. ไหนไปไหนกัน Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. E depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, para trazer algumas informações sobre a Austrália, mostrar um pouco desse país, como as coisas acontecem lá, que algumas vezes são um pouco diferentes daqui. E curiosidades, animais exóticos que eles têm lá. Tem muita coisa a respeito da Austrália aqui no canal. E se você quiser, está convidado aí para dar uma olhadinha no canal e ver se tem alguma coisa que te interessa. Eu tenho trazido ultimamente muitas notícias, porque a Austrália, aliás, o Brasil tem saído muito na mídia da Austrália. Então, eu gravei sobre várias notícias anteriormente. Também eu já abordei assim, quase todos os assuntos sobre a Austrália nos vídeos que eu já fiz anteriormente. E não sobrou muito assunto para falar a respeito, para não ficar aí me repetindo as coisas que eu já falei. Então, eu tenho trazido aqui notícias que têm saído bastante. Então, nem dá tempo de ficar pensando num outro assunto. E também, se eu colocar outro assunto na frente, a notícia acaba ficando antiga, né? Porque eu não consigo gravar todos os dias. Eu gravo de vez em quando, pego um dia e gravo um monte de vídeo num dia só. E aí, eu vou guardando essas notícias. Então, elas já ficam um pouco antigas quando eu vou gravar, né? E aí, se eu colocar outros assuntos aí no meio das notícias, elas vão ficar velhas e aí não tem nem mais graça de se saber o que foi falado lá, né? Então, hoje eu trouxe uma notícia também que apareceu lá na Austrália. Ela saiu no dia 16 de junho de 2026 e ela saiu no jornal The Courier, no site thecourier.com.au. E o título dela é Tribunal Brasileiro condena filho do ex-presidente Bolsonaro. O jornalista que escreveu essa matéria se chama Ricardo Brito. Ele escreveu uma matéria também que eu já gravei hoje, vou postar aqui ou um pouco antes dessa ou um pouco depois. Ele escreveu uma matéria sobre a designação dos grupos terroristas, dos grupos de organizações criminosas aqui do Brasil para grupos terroristas, né, sendo pelo Donald Trump considerando as organizações daqui como terroristas. Então ele fez uma matéria sobre isso para outro jornal, mas ele pelo jeito está trazendo coisas aqui do Brasil lá para a Austrália, né? Já é a segunda matéria que ele aparece aqui como o jornalista que escreveu. E aí, vamos continuar aqui então para ver o que ele escreveu nessa matéria. Aqui embaixo dessa foto do Eduardo Bolsonaro está escrito: Eduardo Bolsonaro foi condenado por buscar interferência do governo Trump. A fonte da foto é AP Foto. E a matéria então começa falando assim: o Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, por tentar obter interferência do governo Trump no julgamento de seu pai no ano passado, acusado por conspiração para golpe de Estado. Um painel de 4 ministros confirmou por unanimidade a condenação na terça-feira, sentenciando o ex-deputado a 4 anos e 2 meses de prisão. Ele agora corre o risco de ser preso ao retornar ao Brasil. Eduardo Bolsonaro, que argumentou em Washington que ele e sua família são alvo de perseguição injusta pelo Supremo Tribunal Federal, afirmou que não foi devidamente notificado sobre o processo judicial. Então, ele inclui na matéria esta foto, que embaixo está escrito: Jair Bolsonaro foi condenado por conspiração para um golpe de Estado contra os resultados das eleições brasileiras. A fonte da foto é AP Foto também.
Ele continua a matéria dizendo: o PGR do Brasil o acusou de incentivar as autoridades americanas a ajudar no caso de seu pai, impondo sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal e tarifas sobre produtos brasileiros no ano passado. Tanto as tarifas quanto as sanções foram posteriormente reduzidas. O filho de Bolsonaro mudou-se para os Estados Unidos em 2025, meses antes do julgamento que acabou condenando seu pai por conspiração para um golpe de Estado, visando anular os resultados da eleição de 2022, na qual ele havia sido derrotado. O ex-parlamentar afirmou que seus esforços em Washington não visavam a absolvição de seu pai, mas sim a forçar o Supremo Tribunal Federal a punir autoridades que, segundo ele, não estavam cumprindo a Constituição brasileira. Ela continua então dizendo: mais recentemente, Eduardo Bolsonaro declarou seu apoio à candidatura presidencial de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro. Meio óbvio, né? Mas vamos continuar. Ambos se encontraram com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, no mês passado. As pesquisas mostram que o senador é o principal adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro. Jair Bolsonaro foi presidente do Brasil de 2019 a 2022. Então, ele termina aqui dizendo que ele cumpre pena de 27 anos em prisão domiciliar devido a problemas de saúde. A decisão de terça-feira torna Eduardo Bolsonaro inelegível para concorrer a cargos públicos no Brasil por 8 anos. A Câmara dos Deputados do Brasil já o havia destituído do cargo e cortado o seu salário de deputado em dezembro, após ele ter faltado a mais de 1/3 das sessões deliberativas em 2025. Ele não tinha citado, parece que em nenhum lugar aqui da matéria, que o Eduardo era, depois citou sim, ex-deputado aqui no começo. Mas vamos continuar então. E aí a última frase dele diz: Eduardo Bolsonaro afirmou em comunicado que o verdadeiro objetivo do julgamento era impedi-lo de ocupar cargos públicos. E provavelmente ele, a fonte dessa notícia aí foi da Australian Associated Press, que seria a imprensa australiana, né? Então pode ser que o Ricardo Brito não mandou essa notícia especificamente para esse jornal, mas o jornal achou interessante, ele deve ter mandado lá para a imprensa, né? E aí esse jornal achou interessante então trazer essa notícia e usou o que o Ricardo Brito enviou de informações, né? Então é isso que está saindo lá na Austrália. Provavelmente daqui até outubro vai sair muita coisa sobre política, né? Porque as eleições, eles provavelmente estão voltando os olhos para o Brasil por causa das eleições que estão próximas e então eles vão continuar noticiando aí por mais tempo até outubro, né? Então provavelmente vai ter bastante notícia. E eu tô sempre dando uma olhada, vendo que o Brasil foi citado não só sobre política, mas sobre outros assuntos, eu pego e trago aqui o que estão falando sobre o Brasil lá na Austrália, né? Eu acho interessante saber como o nosso país está sendo visto lá, porque eles não conhecem quase nada do Brasil, né? Então, é legal, é interessante saber como está sendo noticiado. E é isso que eu tinha, então, para essa notícia, para esse vídeo. Obrigada por assistir. Se puder, deixa um like aqui para mim. E eu te vejo na próxima. Bye, bye.